Vamos então continuar, vamos começar agora o item 30. O Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das de Moisés, é uma consequência direta de sua doutrina. O Espiritismo é consequência direta da doutrina de Jesus e Jesus veio ratificar o que Moisés colocou. Lembrando, como a gente vê bem claro, Emmanuel nos colocando no caminho da luz, Moisés é um preposto, um missionário enviado por Jesus para trazer os seus ensinamentos. A ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos cerca e povoa o espaço, e, para tanto, define a crença. Dá-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade à ideia, além de definir os laços que unem a alma ao corpo e levantar o véu que ocultava os mistérios do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem e para onde vai, porque está na terra, porque sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride sem cessar, através de uma série de existências sucessivas, até atingir o grau de perfeição que pode aproximá-la de Deus. Sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com a mesma aptidão para progredir, em virtude do seu livre-arbítrio, que todas são da mesma essência e que não há entre elas senão a diferença quanto ao progresso realizado, que todas têm o mesmo destino e atingirão o mesmo alvo, mais ou menos rapidamente, segundo os seus trabalhos e sua boa vontade. Sabe que não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas umas que as outras, que Deus a nenhum criou, privilegiada e dispensada do trabalho imposto às outras para progredir, e que há seres perpetuamente voltados ao mal e ao sofrimento, e que não há seres perpetuamente voltados ao mal e ao sofrimento, que aos designados pelo nome de demônios são espíritos ainda atrasados e imperfeitos, que praticam o mal no estado espiritual como quando o praticavam na terra, como homens, mas que se adiantarão e se aperfeiçoarão, que os anjos ou espíritos puros não são seres à parte na criação, mas espíritos que atingiram o alvo depois de terem percorrido a estrada do progresso, que por essa forma não há criações múltiplas, nem diferentes categorias entre os seres inteligentes, mas que toda a criação deriva da grande lei da unidade que rege o universo e que todos os seres gravitam para um fim comum, que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos à custa de outros, vistos serem todos filhos de suas próprias obras. Como disse Jesus, pelos frutos reconhecereis as árvores. Então nós seremos reconhecidos pelos frutos que dermos. Então nós seremos frutos das nossas obras. São pelas nossas obras que nós seremos analisados e julgados. Pelas relações que agora podes estabelecer com aqueles que deixaram a terra, ele possui não só a prova material da existência e da individualidade da alma, como também compreende a solidariedade que liga os vivos e os mortos deste mundo e os de outros mundos. Conhece a situação deles no mundo dos espíritos, segue-os em suas migrações, é testemunha de suas alegrias e de suas penas, sabe por que são felizes ou infelizes e a sorte que lhe está reservada conforme o bem ou o mal que fizer. Essas relações iniciam o homem na vida futura, que ele pode observar em todas as suas fases, em todas as suas peripécias. O futuro já não é uma vaga esperança,
é um fato positivo, uma certeza matemática. Desde então, a morte nada mais tem de aterrador, porque é para ele a libertação, a porta da verdadeira vida. Acho que o grande trabalho, a grande realização da doutrina é acabar com a morte. A morte não existe. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a infelicidade na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição ou de imperfeição, que cada qual sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas, ou por outra, que é punido por aquilo em que pecou, que essas consequências duram tanto quanto a causa que as produziu, que assim o culpado sofreria eternamente se persistisse no mal, mas que o sofrimento cessa com o arrependimento e a reparação. Ora, como dependente de cada um como depende de cada um o seu aperfeiçoamento, todos podem, em virtude do seu livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos, como o doente sofre pelos seus excessos enquanto lhes põe termo. Se a razão repele como incompatível com a bondade de Deus a ideia das penas irremissíveis, perpétuas e absolutas, muitas vezes infligidas por uma única falta, as dos suplícios do inferno, que não podem ser minoradas nem sequer pelo arrependimento mais ardente e sincero. Ela se inclina diante dessa justiça distributiva e imparcial, que leva tudo em conta, que jamais fecha a porta de retorno e estende constantemente a mão ao náufrago em vez de empurrar para o abismo. Vamos lembrar que Kardec está aqui, em 1868, quando o livro é publicado, onde a doutrina católica é muito forte e as colocações do que a doutrina, os dogmas da igreja, são verdades absolutas, né? Então a gente vê o Kardec o tempo todo colocando aqui, como a gente vê lá no início, na introdução e na conclusão do Livro dos Espíritos, ele respondendo para os antagonistas católicos, principalmente. A pluralidade das existências, cujo princípio o Cristo estabeleceu no Evangelho, mas sem defini-lo mais que a muitos outros, é uma das leis mais importantes revelada pelo Espiritismo, no sentido de demonstrar a realidade e a necessidade do progresso. Por essa lei, o homem explica todas as anomalias aparentes que a vida humana apresenta. As diferenças de posição social, as mortes prematuras, que sem a reencarnação tornariam inúteis para a alma as vidas abreviadas, a desigualdade das aptidões intelectuais e morais pela antiguidade do espírito, que aprendeu mais ou menos e progrediu, e que traz ao renascer a aquisição de suas existências anteriores. Nós somos herdeiros de nós mesmos em todos os sentidos. A gente nunca pode esquecer disso. Com a doutrina da criação da alma, a cada nascimento, com a doutrina da criação da alma, a cada nascimento, voltamos a cair no sistema das criações privilegiadas, né? Aqui ele está falando daqueles que, da colocação, principalmente da colocação católica, né? De que a cada nascimento a alma nasce junto, de que existe só uma existência, a colocação de inferno, céu, depois criaram o purgatório. Então é normalmente para esses antagonistas que o Kardec está falando. Então vamos repetir aqui. Com a doutrina da criação da alma a cada nascimento, voltamos a cair no sistema das criações privilegiadas.
Os homens são estranhos uns aos outros, nada os une, e os laços da família são puramente carnais. Eles não são solidários a um passado em que não existiam. Com a crença no nada depois da morte, toda relação cessa com a vida. Não são solidários no futuro. Pela reencarnação, são solidários no passado e no futuro. Suas relações se perpetuam no mundo espiritual e no mundo corporal. A fraternidade tem por base as próprias leis da natureza, né? As leis de Deus. O bem tem uma finalidade, o mal tem suas consequências inevitáveis. Né? As responsabilidades que assumimos pelo nosso livre-arbítrio e principalmente a lei de ação e reação, né? De causa e efeito, que é uma lei imutável e universal de Deus. Com a reencarnação, caem os preconceitos de raça e de casta, sendo que o mesmo espírito pode renascer rico ou pobre, grão-senhor ou proletário, patrão ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravatura, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que saliente pela lógica o fato material da reencarnação. Portanto, se a reencarnação fundamenta sobre uma lei da natureza o princípio da fraternidade universal, ela fundamenta sobre a mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Tirai ao homem o espírito livre, independente, sobrevivendo à matéria, e tereis feito dele uma máquina organizada, sem objetivo, sem responsabilidade, sem outro freio que a lei civil, e boa para ser explorada como um animal inteligente. Nada esperando depois da morte, nada o impede de aumentar os gozos do presente. Se sofre, não tem nenhuma perspectiva, a não ser o desespero e o nada como refúgio. Com a certeza do futuro, de reencontrar aqueles a quem amou, o receio de rever aqueles a quem ofendeu, todas as suas ideias mudam. O Espiritismo, embora conseguisse apenas tirar do homem a dúvida com relação à vida futura, teria realizado mais pelo seu progresso moral do que todas as leis disciplinares que algumas vezes o freiam, mas não o transformam. Sem a preexistência da alma, a doutrina do pecado original não é somente irreconciliável com a justiça de Deus, que tornaria todos os homens responsáveis pela falta de um só. Seria um contrassenso e tanto menos justificável pelo fato de que, segundo essa doutrina, a alma não existia na época em que se pretende fazer remontar a sua responsabilidade. Então nós vamos ver aqui na doutrina espírita e na reencarnação a compreensão de que nós pagamos os nossos débitos nas nossas reencarnações. Então nós vamos ver lá no Velho Testamento, quando coloca em que nós seremos punidos na terceira e na quarta geração. Nós vamos ver que está em algumas traduções em até, que são traduções erradas. Porque se nós pegarmos no hebraico, nós vamos ver que está escrito na terceira e na quarta. Descendência. Por quê? Porque nós não podemos ser filhos de nós mesmos, né? Na segunda geração. Na terceira, sim, nós podemos ser netos e bisnetos de nós mesmos. E aí nós vamos estar acertando as contas daquilo que nós fizemos. E aqui, de novo, ele está falando sobre o pecado original, né? Que é uma colocação, um dogma da Igreja Católica. Com a preexistência, o homem traz ao renascer o germe de suas imperfeições, os defeitos que ele não corrigiu e que se traduzem pelos seus instintos naturais, suas propensões a tal ou qual vício. Este é o seu verdadeiro pecado original, do qual sofre naturalmente as consequências, mas com a diferença capital de que sofre o castigo de suas próprias faltas e não das faltas alheias.
Esta outra diferença, ao mesmo tempo consoladora, encorajante e soberanamente equitativa, de cada existência lhe oferece os meios de se redimir pela reparação e de progredir, seja se despojando de alguma imperfeição, seja pela aquisição de novos conhecimentos, até que, suficientemente purificado, ele não tem mais necessidade da vida corporal e pode viver exclusivamente da vida espiritual eterna e bem-aventurada. Pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz, ao renascer, qualidades naturais, como o que progrediu intelectualmente traz ideias inatas. Está identificado com o bem, pratica-o sem esforço, sem cálculo, por assim dizer, sem pensar. Aquele que é obrigado a combater suas más tendências ainda está na luta. O primeiro, aquele que já progrediu, já venceu. O segundo, que é aquele que está batalhando, procura vencer. Há, portanto, virtude original, como há saber original e pecado, ou melhor, vício original. Quando ele fala aqui, aquele que progrediu moralmente traz ao renascer qualidades naturais, aquilo que ele aprendeu verdadeiramente, aquilo que nós aprendemos verdadeiramente, nós carregamos conosco, ninguém mais tira. Nós levamos pela eternidade aquilo que aprendemos verdadeiramente. Não é verniz de sociedade, não é da boca para fora, é a transformação de dentro para fora. Como que progrediu intelectualmente traz ideias inatas. Aquele que se esforçou intelectualmente para adquirir um conhecimento, seja na medicina, na arte, na ciência, na música, ele traz, quando nasce, ideias inatas. As ideias que vêm com ele são as crianças prodígio, são aquelas pessoas que desde pequeno eles têm conhecimento que vem de outras vidas. Por quê? Porque eles se dedicaram a esse conhecimento verdadeiramente. Não foi uma decoreba, não foi um aprendizado para ganhar dinheiro, não foi um aprendizado porque o pai mandou, foi um aprendizado verdadeiro, de amor àquela ciência, àquela arte, aquela música, aquele estudo, de tal forma, aquilo foi tão profundo que ele carrega com ele. É um aprendizado. Ele, quando reencarna, o esquecimento, o véu do esquecimento não apaga aquilo que foi adquirido com verdade, com amor, com vontade. E aí nós vamos ver, essas crianças prodígios, porque elas trazem com elas esse conhecimento que adquiriram verdadeiramente. O espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e sua ação sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito, suspeitado desde a antiguidade e designado por Paulo pelo nome de corpo espiritual, isto é, corpo fluídico da alma, depois da destruição do corpo tangível, desse corpo, da vestimenta que a gente usa. Sabemos hoje que este invólucro é inseparável da alma, forma um dos elementos construtivos do ser humano, é o veículo de transmissão do pensamento e, durante a vida corporal, serve de liame entre o espírito e a matéria. O perispírito representa importantíssimo papel no organismo e num sem número de afecções que se relacionam com a fisiologia e a psicologia. Nós somos espírito. Então, o espírito encarnado, o Kardec coloca como alma. Então, como alma, aqui encarnados, através do perispírito, nós espíritos comandamos este corpo físico, nesta vestimenta que nós usamos para estudar, para aprender, para crescer, para nos melhorarmos aqui neste planeta. Então, com o desencarne, fica aqui na Terra, o corpo físico, o duplo etéreo, que é onde existe essa ligação do corpo físico com o perispírito, onde nós temos o princípio vital, ali que nós trazemos para essa existência, e o perispírito comandado pelo espírito, agora não mais alma, porque desencarnou,
mas o perispírito continua na verdadeira vida, que é a vida espiritual. E nós somos espírito comandando esse perispírito até que a gente volte aqui na Terra e monte de novo um novo perispírito próprio, acertado para a nova encarnação, para os novos desafios, para as novas provas, para os novos acertos, né? Porque nós vamos consertar um pouco daquilo que nós sujamos, que nós quebramos em vidas passadas. Então, pela doutrina, nós vemos como a misericórdia de Deus é infinitamente justa e como a justiça de Deus é infinitamente misericordiosa, nos dando a chance de voltar a aprender, crescer, melhorar, ressarcir aqueles que nós prejudicamos, refazer aquilo que nós fizemos errado. É de uma misericórdia, de uma justiça fantástica. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e fornece a chave para a compreensão de uma multidão de fenômenos, até então incompreendidos pela falta do conhecimento da lei que os rege. Fenômenos negados pelo materialismo por se ligarem à espiritualidade e qualificados como milagres ou sortilégios por outras crenças. Tais são, entre outros, os fenômenos da vista dupla, da visão à distância, do sonambulismo natural. Vamos lembrar que hoje a gente trata o sonambulismo como o transe inconsciente, né? O sonambulismo natural e artificial, dos efeitos psíquicos, da catalepsia, que é aquele estado que parece morte, que antigamente as pessoas eram consideradas como mortas, né? E da letargia, que é o sono profundo, né? As pessoas antigamente também, às vezes, eram consideradas como mortas pela letargia, muito mais pela catalepsia, porque ela é mais profunda, mas é o que ele está colocando aqui, né? O conhecimento, né? O esclarecimento de certas coisas, como a catalepsia, a letargia, da presciência, dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, das obsessões e possessões, e etc. Demonstrando que esses fenômenos repousam em leis tão naturais como a dos fenômenos elétricos e as condições normais em que se podem reproduzir. O Espiritismo fez derrocar o império do maravilhoso e do sobrenatural e, consequentemente, a fonte da maior parte das superstições. Se faz crer na possibilidade de certas coisas consideradas por alguns como quiméricas, também impede que se creia em muitas outras, cuja impossibilidade e insensatez ele demonstra. O Espiritismo, bem longe de negar ou destruir o Evangelho, vem ao contrário confirmar, explicar e desenvolver tudo aquilo que o Cristo disse e fez pelas novas leis naturais que revela. Lança luz sobre os pontos obscuros de seu ensinamento, de tal sorte que aqueles para quem certas partes do Evangelho eram ininteligíveis ou pareciam inadmissíveis, as compreendem, sem esforço, com o auxílio do Espiritismo, e as admitem, compreendem melhor seu alcance e podem distinguir a verdade da alegoria. O Cristo lhes parece maior, não é mais simplesmente um filósofo, é um Messias divino. Além disso, se considerarmos o poder moralizador do Espiritismo pela finalidade que aponta a todas as ações da vida, por tornar quase tangíveis as consequências do bem e do mal. Se considerarmos a força do mal, a coragem e a consolação que traz nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro.
a esperança de cada um ter perto de si os seres que amou, a certeza de tornar a vê-los e a possibilidade de confabular com eles. Afinal, pela certeza de que tudo quanto se fez, tudo quanto se adquiriu em inteligência, sabedoria e moralidade, até a última hora da vida, não fica perdido. Que tudo aproveita ao progresso, reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo com referência ao Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito da Verdade que preside o grande movimento de regeneração, a promessa de sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque realmente ele é o verdadeiro Consolador. Vamos lembrar, né, que o Espírito de Verdade é uma egrégora formada por vários espíritos que respondem às perguntas, que transmitem as respostas, melhor dizendo, do Cristo. Então, as perguntas que são feitas e são respondidas pelo Cristo, o Cristo é o Espírito de Verdade, mas chega aos homens, chega a todos os médios, que vamos lembrar que o Allan Kardec fez a mesma pergunta para vários médiuns, em vários lugares diferentes, em vários países diferentes. E as respostas chegaram as mesmas. Por quê? Porque elas vieram do Espírito de Verdade, elas vieram do Cristo através dos seus mensageiros, através dos seus prepostos. Então, uma egrégora de espíritos que trazem as mensagens do Cristo e repassam para vários médiuns diferentes. Porque se o Kardec tivesse feito, por exemplo, né, vamos lembrar, Jean-Baptiste Rustang, ele fez a colocação dele, né, de que era a revelação da revelação. Não estou aqui colocando nem falando mal, eu estou colocando as diferenças de análise. Ele colocou a revelação que ele trazia dos evangelhos como a revelação da revelação, era um único médium. Então, qual é a diferença de um único médium com um único espírito da opinião de uma pessoa? Então, era a opinião de uma pessoa a que ele se reportava. Não estou tirando o mérito da opinião da pessoa. Eu estou dizendo que não se pode comparar a uma análise científica cartesiana de comparação, de estudo que o Kardec fez, mandando as perguntas para médiuns que trabalhavam com espíritos diferentes, em línguas diferentes, em países diferentes, em lugares diferentes, costumes diferentes, e chegavam para ele as mesmas respostas. Então, essas respostas que chegaram em comum, por serem em comum, isto é a verdade. Então, essas verdades é que ele colocou no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e o Inferno, e aqui ele está fazendo uma análise de todo o trabalho que foi feito. Se esses resultados se a esses resultados adicionarmos a rapidez prodigiosa da propagação do Espiritismo, apesar de tudo quanto fazem para impedir esse progresso, não se poderá negar que a sua vinda seja providencial, pois que ele triunfa sobre todas as forças e toda a má vontade dos homens. A facilidade com a qual é aceito por tão grande número, e isto sem constrangimento, sem outros meios além do poder das ideias, prova que essa doutrina responde a uma necessidade, qual seja a de se crer em alguma coisa, a fim de se preencher o vácuo aberto pela incredulidade. Por conseguinte, surgiu em tempo oportuno. Cada coisa chega no seu tempo certo. Quando nós estamos maduros, né? Como diz o ditado oriental, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quando nós estamos prontos, o conhecimento nos chega. Jesus veio na época certa, como Emmanuel coloca lá em A Caminho da Luz, na maioridade, né? Quando nós alcançamos uma certa maioridade pelo tempo de reencarnação, pelo tempo de aprendizado aqui, ele veio e ensinou, e aqueles que aprenderam
aqueles que se melhoraram foram embora. Foram para outros orbes, foram continuar o seu aprendizado. Aqueles que ficaram como nós, porque não conseguimos aprender. Estamos agora tentando, digamos assim, tirar o atraso, correr atrás do tempo perdido, buscando nas obras básicas, buscando nas obras subsidiárias, né, como as do Chico, por exemplo, Emmanuel, André Luiz, como as do Divaldo, Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles. Nós vamos atrás dessas obras que complementam, que nos ajudam a entender o alicerce, a base. Porque a base são as obras que o Kardec trouxe, porque não são dele, são dos Espíritos. Não podemos nos esquecer. Não é a obra de um homem, é a obra dos Espíritos. Os aflitos existem em grande número, não é admirar, portanto, que tantas pessoas acolham uma doutrina que consola, de preferência as doutrinas que desesperam, porque aos deserdados mais do que aos felizes do mundo que o Espiritismo se dirige. O doente vê chegar o médico com maior satisfação que aquele que tem saúde. Ora, os doentes são os aflitos e o consolador é o médico. Vós que conheceis o Espiritismo, se quereis que o abandonemos para vos seguir, dai mais e melhor do que ele. Curai com mais segurança as feridas da alma. Dai mais consolação, mais alegria ao coração, esperanças mais legítimas, maiores certezas. Fazei do futuro um quadro mais racional, mais sedutor. Mas não penseis em derrotá-lo com a perspectiva do nada, com a alternativa das chamas do inferno ou da beatitude inútil de uma contemplação perpétua. De novo ele falando aqui para os antagonistas, né? Se querem combater o espiritismo, que ofereça alguma coisa que seja muito melhor. E não as ideias dogmáticas e infantis de um céu de anjinho tocando harpa, de um inferno onde não tem remissão, que ninguém pode se arrepender, ninguém pode corrigir o erro, né? Então não tem sentido. A primeira revelação foi personificada em Moisés, a segunda no Cristo, a terceira em indivíduo nenhum. Vamos lembrar, são os espíritos que falam, né? As duas primeiras foram individuais e a terceira coletiva. Eis aí um caráter essencial de grande importância, porque a terceira revelação, a doutrina, a filosofia, a ciência, nós não estamos falando da religião, nós estamos falando da doutrina, da filosofia, da ciência, ela foi nos trazida pelos espíritos. E esses mesmos espíritos levam esses conhecimentos àqueles que querem conhecer, àqueles que querem aprender em qualquer religião, em qualquer parte do planeta. Aqueles que querem aprender, aqueles que querem se modificar, aqueles que querem melhorar, têm acesso a esse conhecimento, não importa qual seja a religião. Os ensinamentos vêm do alto, não vêm de um homem, nem de uma ideia pré-concebida, não. São os ensinamentos que o plano espiritual trouxe, e o que o Kardec fez foi compilar. Ele é só o organizador, né? O codificador de todos esses ensinamentos. Vou repetir. Ela é coletiva no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a pessoa alguma. Ninguém, portanto, pode inculcar-se como seu profeta exclusivo. Foi espalhada simultaneamente sobre a terra a milhões de pessoas, de todas as idades e condições, desde a mais baixa até a mais alta escala. De acordo com esta predição, registrada pelo autor do Atos dos Apóstolos, abre aspas. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão. Os mancebos terão visões e os velhos terão sonhos. Fecha aspas. Isso está no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18. Ela não veio de nenhum culto especial a fim de um dia servir de ponto de ligação a todos.
Então nós vemos que a ciência, a filosofia, né, a doutrina veio através de um processo científico, de um pedagogo poliglota, cientista antes de tudo, que fez uma criteriosa pesquisa. As duas primeiras revelações, né, Moisés e Jesus, como fruto que são do ensino pessoal, permaneceram forçosamente localizadas, isto é, surgiram num só ponto, em torno do qual a ideia pouco a pouco se propagou. Entretanto, foram necessários muitos séculos para que alcançassem os extremos do mundo, sem o ocupar inteiramente. A terceira tem isso de particularidade, que não se achando personificada em um só indivíduo, produziu-se simultaneamente em milhares de pontos diferentes, os quais se tornaram centros ou focos de irradiação. Multiplicando-se esses centros, seus raios se reúnem pouco a pouco, como círculos formados por um punhado de pedras lançadas na água, de tal maneira que em determinado tempo acabarão por cobrir toda a superfície do globo. Esta é uma das causas da rápida propagação da doutrina. Tivesse ela surgido de um só ponto, tivesse sido obra exclusiva de um homem, teria formado uma seita em torno dele. Porém, talvez meio século decorresse antes que tivesse atingido os limites do país no qual se houvesse iniciado. Tal como é, depois de 10 anos, ela tem suas balizas plantadas de um polo ao outro. Ele está falando aqui porque em 1868 o Livro dos Espíritos já tinha 10 anos e ele sempre foi muito enfático que o Espiritismo era uma doutrina científica e filosófica, não era religião, não podia ser transformada em religião. E os homens transformaram em religião. E com isso, no seu lugar de origem, ela praticamente caiu no esquecimento. Pouco se conhece da doutrina espírita na França. Os centros que existem lá são formados por brasileiros. Em todos os lugares do mundo, os centros espíritas são formados por brasileiros. Porque aqueles que quiseram transformar em religião encontraram uma série de obstáculos, né, uma série de contrapontos e foi se perdendo no tempo. Aqui no Brasil, como nós tivemos homens muito, digamos assim, visionários, um deles é Bezerra de Menezes, que unificou, antes dele desencarnar, ele criou a Federação Espírita e ele unificou. As ideias, infelizmente, as ideias gustanguistas chegaram ao Brasil antes das ideias espíritas, antes da doutrina, da base, né, da colocação de Kardec. Então, quem lia Kardec na época de Bezerra de Menezes, no final do século XIX, era quem falava francês, porque só havia os livros do Kardec em francês. E Rustang foi traduzido para o português. Então ele enfrentou uma grande dificuldade, porque estava havendo muitas divisões, muitas separações, muitas casas que eram espiritualistas por causa das ideias gustanguistas e não eram espíritas na solidez, na base de Kardec. Então o Bezerra de Menezes foi muito lúcido quando ele juntou e colocou que todos os livros poderiam ser publicados, todos os livros, né, do Kardec deveriam ser traduzidos e publicados, que a base da doutrina seria a obra do Kardec, mas todas as outras que chegassem deveriam ser analisadas e publicadas, e que o tempo mostraria aquelas que têm força, aquelas que têm razão. E hoje nós estamos aí com 164 anos, né? Não, 165 já. Nós estamos aqui, comecinho de fevereiro, oh meu Deus do céu, comecinho de setembro de 2022, 165 anos da publicação do Livro dos Espíritos. Hoje nós vemos a solidez da doutrina, a solidez dos ensinamentos.
nós vemos que as colocações que foram feitas por obras subsidiárias de André Luiz, de Emmanuel, foram comprovadas tempos depois. A Evolução em Dois Mundos, né, do André Luiz, com os médicos e se reunindo, indo lá para eu acho que já era Uberaba quando ele publicou a Evolução em Dois Mundos, e procurando o Chico para que ele tirasse coisas do livro que estavam erradas. E o André Luiz coloca que não, elas estavam certas, que o tempo iria provar, e o tempo está provando que o livro está certo. Nós vemos em Renúncia do Emmanuel Alcione em Sírios falando ali dos três sóis, e naquela época ninguém sabia desses três sóis de Sírios, hoje está comprovado. Então nós vamos ver uma série de coisas que foram trazidos, os esclarecimentos e os ensinamentos de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que foi escrito em 1938, antes da Segunda Guerra Mundial, onde ele coloca uma série de coisas que as pessoas, né, botavam o pé atrás, até por causa dos dogmas das colocações da ideia da Idade Média, que estão muito fortes ainda no nosso inconsciente, e hoje as descobertas arqueológicas, hoje os estudos estão mostrando que o que ele coloca ali está certo. Então nós vamos ver, né, a magnitude dos conhecimentos, dos ensinamentos que nós recebemos dos espíritos através, né, da compilação que o Kardec faz e nos traz essa base sólida para a doutrina, e através das obras subsidiárias que devem ser lidas depois. Nós temos que ler Kardec para depois lermos essas obras, né, do Chico, do Divaldo, que são obras que nos dão sustentação, que vão nos alicerçando mais ainda, nos esclarecendo aquilo que a base, né, que o Kardec nos trouxe na base. Este livro aqui é um apanhado e são as ideias do Kardec, as colocações dele, e quando ele coloca aqui, às vezes, hipóteses dele, que ele coloca, ele deixa bem claro que são hipóteses dele. Esta circunstância inaudita na história das doutrinas, né, por ser uma doutrina que veio por uma coletividade pelos espíritos, proporciona-lhe uma força excepcional e um irresistível poder de ação. Realmente, se a comprimirem num ponto em determinado país, será materialmente impossível que a persigam em toda a parte, em todos os países. Em compensação, para um lugar onde lhe embarcarem a marcha, haverá 1000 outros em que florescerá. Mais ainda, se a ferirem num indivíduo, não poderão feri-la nos espíritos, que são a fonte de onde ela deriva. Ora, como os espíritos estão em toda parte e existirão para sempre, porque sempre existiram, tinha outro nome, né? Os médiuns tinham outro nome, pitonisa, mago, profeta. Os espíritos tinham outros nomes também, gênios, demos, né? Como no caso de Sócrates. Não importa o nome, né? A verdade existe porque é verdade. E então, essa comunicação dos espíritos existem desde que o mundo é mundo. Ora, como os espíritos estão em toda parte e existirão para sempre, se por um acaso inadmissível conseguissem sufocá-la em todo o globo, pouco tempo depois ela reapareceria, porque repousa sobre um fato que está na natureza, né? Nas leis de Deus, N maiúsculo, nas leis de Deus. E as leis da natureza, né, das leis de Deus, não podem ser suprimidas. Disso derivam persuadir-se aqueles que sonham com o aniquilamento do espiritismo. E ele faz aqui uma ressalva da Revista Espírita de fevereiro de 1865, com o título Perpetuidade do Espiritismo. Disseminados os centros, poderiam, entretanto, permanecer ainda muito tempo isolados uns dos outros, confinados, como alguns se acham, em países longínquos. Faltava entre eles um traço de união que os pusesse em comunhão de pensamentos com seus irmãos de crença, para informá-los
de que algures, né, em algum lugar se fazia. Esse traço de união, que na antiguidade teria faltado ao espiritismo, existe hoje nas publicações que vão por toda parte, condensando sob uma forma única, concisa e metódica o ensino proporcionado universalmente sobre formas múltiplas em diversas línguas. As duas primeiras revelações podiam resultar de um ensino direto, né? Moisés e o Cristo. Como os homens ainda não estivessem bastante adiantados, a fim de concorrerem para a sua elaboração, elas teriam que ser impostas pela fé sobre a autoridade da palavra do Mestre. Vamos lembrar que Moisés, ele traz o decálogo, né, os 10 mandamentos, que é a síntese, né, que é das leis, que são as leis divinas, que nós temos até hoje. E os outros, porque os judeus têm 613 mandamentos. Os outros mandamentos são do lidar diário, das necessidades do dia a dia, são mandamentos para o cotidiano do homem, alguns por necessidade de asepsia, por necessidade de, né, no caso dos alimentos, de não haver contaminação cruzada, coisa que nós conhecemos hoje, mas 1800 anos antes de Cristo, mais ou menos, que é a época de Moisés, ninguém conhecia. Então esses ensinamentos foram trazidos para ajudar aquele povo, para que ele se mantivesse, digamos assim, o mais saudável possível, com o máximo de conhecimento para uma série de coisas, e para a ordem do dia a dia, né? Ali ele com aquele povo todo, né, tanto tempo ali no deserto, ele tinha que manter a ordem, ele tinha que manter as coisas de uma certa maneira. Então nós vamos ver que o Cristo vem ratificar todos aqueles ensinamentos que são verdadeiramente da natureza, ou seja, de Deus, né? Das leis naturais do universo, que são as leis de Deus. Então ele ratifica, e ele diz mais, ele veio não quebrar e não transgredir nenhuma lei, ele não transgrediu, e ele colocou, não vim derrubar nenhuma lei, vim cumpri-las, ou seja, mostrar como é se viver com a lei, perante a lei, na forma da lei. É isso que ele veio nos mostrar. Ele é nosso modelo e guia. Ele veio nos mostrar como nós devemos realizar as coisas, como nós devemos viver. Notemos, entretanto, que há entre elas uma diferença bastante sensível, resultante do progresso dos costumes e das ideias, embora feitas entre o mesmo povo e no mesmo meio, porém com 18 séculos de intervalo, né? 1800 anos entre Moisés e Jesus. A doutrina de Moisés é absoluta, despótica, ela não admite discussão e se impõe pela força a todo o povo. A de Jesus é essencialmente conselheira, é livremente aceita e não se impõe pela persuasão. É controvertida desde o tempo mesmo do seu fundador, que não desdenhava discutir com os seus adversários. Não vamos esquecer que de Jesus a Kardec também são 1800 anos. A terceira revelação, vinda numa época de emancipação e de maturidade intelectual, quando a inteligência desenvolvida não se conforma a um papel passivo, quando o homem não aceita nada às cegas, mas quer saber onde o conduzem, quer saber o porquê e como de cada coisa, teria ela que ser ao mesmo tempo o resultado de um ensino e o fruto do trabalho, da pesquisa e do livre exame. Os espíritos não ensinam senão apenas o que é necessário para guiar no caminho da verdade, mas ele se abstém de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de discutir, verificar e submeter tudo ao cadinho da razão, deixando mesmo muitas vezes que adquire experiência à sua custa. Fornecem-lhe os princípios materiais, a ele cabe aproveitá-los e a pô-los a funcionar. Jesus também.
né? Jesus também tem esse método de ensinamento. Nós vamos ver que quando os apóstolos, na época discípulos, né, os discípulos trouxeram as cestas com pães e peixes, quando ele pergunta que tendes, e eles vêm com 5 pães e 2 peixes, Jesus vai repartindo, entregando para eles. Eles, os discípulos, distribuem. Cada um tem que fazer a sua parte no trabalho. Quando ele vai até onde Lázaro está sepultado, ele coloca, vão e empurrem a pedra. Jesus podia facilmente ter tirado aquela pedra do lugar, mas ele dá ao homem a oportunidade de realizar aquilo que está dentro da capacidade do homem de fazer e de realizar. Ele dá para nós a oportunidade de nós fazermos a nossa parte, para que nós possamos crescer e aprender. Então ele ensina principalmente argumentando, para que a gente faça perguntas para nós mesmos, para que a gente entenda as suas colocações para colocá-las em prática. Quando ele coloca, busqueis a verdade vos libertará, ele está colocando, vá se instruir, vá aprender, vá se libertar da ignorância. Quando ele coloca vigiai e orai, vigiar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e orar para sairmos dessa baixa vibração, entrarmos numa outra vibração muito rápido, porque a oração é a nossa ligação com Deus, é a nossa ligação com a espiritualidade maior, é a magia que nós podemos realizar aqui no planeta. É o amor e a oração. São as magias deste planeta, porque elas transformam um ser bruto num ser angélico, num ser divino, que somos nós, nos transforma do ser bruto que nós somos, o amor e a oração nos transforma em seres angelicais que seremos, porque a única determinação de Deus é que todos nós seremos anjos um dia. Todos nós saímos do átomo e chegaremos ao arcanjo. Questão 540 do Livro dos Espíritos. E passaremos disso, né? De anjos seremos um dia espíritos crísticos e continuaremos o nosso aprender e o nosso estudar. Como elementos da revelação espírita, foram ministrados simultaneamente em muitos pontos a homem de todas as condições sociais e de vários graus de instrução. É evidente que as observações não podiam ser feitas em toda parte com os mesmos frutos, que as consequências a tirar, a dedução das leis que regem esta ordem de fenômenos, numa palavra, a conclusão sobre a qual deviam firmar-se as ideias, não podiam sair senão do conjunto e da correlação dos fatos. Ora, cada centro isolado circunscrito dentro de um círculo de fatos, cada centro isolado circunscrito dentro de um círculo restrito, não vendo muitas vezes senão uma ordem particular de fatos, não raro contraditórios na aparência, geralmente provindo de uma única categoria de espíritos e, além disso, embaraçados por influências locais e pelo espírito partidário, achava-se na impossibilidade material de abranger o conjunto e, por isso mesmo, incapaz de conjugar as observações isoladas a um princípio comum. Apreciado cada um deles, os fatos sob o ponto de vista dos seus conhecimentos e crenças anteriores ou da opinião especial dos espíritos que se manifestassem, logo teriam surgido tantas teorias e sistemas quanto fossem os centros, todos incompletos por falta de elementos de comparação e de exame. Resumindo, cada qual se teria imobilizado na sua revelação parcial, julgando estar de posse de toda a verdade, ignorando que em 100 outros locais se obtinha mais ou melhor. O que ele está colocando aqui? Não existe nenhuma diferença na opinião pessoal de uma pessoa quando se tem a opinião de um único espírito através de um único médium. Então ele está aqui, nós vamos lembrar que Kardec contrapôs as colocações de Rustang, rompeu, provou que as colocações estavam
digamos assim, equivocadas, perto do que todas aquelas colocações de vários espíritos colocavam, e colocou ali que não tinha diferença, e coloca aqui, ele vem, né, ratificar aqui, não tem diferença a opinião de um espírito através de um médium da opinião de uma pessoa. A diferença do livro dos espíritos, a diferença da doutrina, a diferença de tudo que ele trouxe através dos espíritos para o papel. Ele pura e simplesmente pegou o que os espíritos ensinaram e colocou no papel. Essa foi a tarefa dele. Ele compilou, né? Ele foi o editor, ele foi o organizador de tudo e colocou no papel. A grande diferença é que são vários espíritos, vários médiuns diferentes, com culturas diferentes, com ideias diferentes, com estruturas de vida, de educação e de línguas diferentes. Por isso que, a hora que você junta várias colocações de vários pensamentos, de várias proposições diferentes e todas elas iguais nas suas respostas, nós temos a certeza de que esta resposta é a resposta certa, é a resposta verdadeira. Porque, embora vindo de espíritos e médiuns diferentes, quem respondeu foi o mesmo espírito, o espírito da verdade, através dos seus prepostos, né? Nós sabemos que o espírito da verdade é o nosso mestre amado, nosso mestre Jesus. Então, nós estamos aqui na questão 51. Vamos parar por aqui, né? Ele está colocando aqui sobre as questões dos pontos de vista, né? E nós vamos continuar falando sobre essas colocações no nosso próximo estudo. Até lá.